Ele é um alimento provido milagrosamente por Deus, que serviu como principal alimento dos israelitas durante a peregrinação no deserto. E eu separei 10 lições sobre o maná que alimentou o povo no deserto. Leia a passagem sobre o maná que está em Êxodo capítulo 16 e confira aqui a aplicação pessoal para a sua vida. Então, sem perda de tempo, vamos mergulhar nessa palavra e se alimentar desse maná. Primeira lição: enquanto o povo dormia, o padeiro trabalhava. Irmãos, no versículo 13 diz que no dia seguinte de manhã havia orvalho em volta de todo o acampamento. E depois, irmãos, que esse orvalho secou, lá estava o maná prontinho para o povo colher e se alimentar. Enquanto o povo dormia, a provisão de Deus já estava sendo preparada. E é quando nós descansamos em Deus, eu aprendo assim, que as coisas acontecem. Enquanto estamos perdendo o sono, trocando a fé pelo desespero, irmãos, sabe o que acontece? Nada. Você tem fé para crer enquanto você descansa a sua alma, seu ser em Deus. Ele sabe o que está fazendo? Você tem essa fé para isso? Então, veja o que está escrito em Filipenses 4:6. Não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo seja conhecido as vossas orações e vossas súplicas com ações de graça. Apresentem seus pedidos a Deus. Segunda lição: o maná nunca apodreceu dentro da arca. No versículo, irmãos, de número 34, diz que Arão fez como o Senhor havia ordenado a Moisés e colocou o maná em uma vasilha diante da arca da aliança para que esse ficasse guardado ali. Se o maná fosse guardado, irmão, de um dia para o outro, em qualquer outro lugar, ele apodreceria. Mas dentro da arca estava a vara de Arão, as tábuas da lei e o pote de maná. E ele jamais apodreceu enquanto ele esteve dentro da arca. A arca é símbolo da presença de Deus. E aquilo que estava dentro da arca, na presença de Deus, não apodrecia. Seu casamento dentro da arca não apodrece. Sua comunhão com Deus dentro da arca não apodrece. Suas forças dentro da arca, na presença de Deus, não se acaba. Só há uma forma, irmãos, de nós conservarmos os valores do céu. Só há uma forma de conservar-nos íntegros diante desta sociedade e na presença de Deus. Sabe como é que é? É continuar dentro da arca. Terceira lição: Deus envia, mas tem que buscar. O versículo 21 diz que todas as manhãs, cada um pegava o necessário para comer naquele dia, porque o sol, o calor do sol derretia o que ficava no chão. Então não sobrava para outro dia, a não ser que fosse de sexta para sábado. O maná, irmãos, era enviado por Deus do lado de fora das tendas, ou seja, o povo precisava sair das suas tendas para buscar o maná. O maná não entrava dentro da tenda, o povo tinha que ir até o maná. Jesus é o pão vivo, irmãos, que desceu do céu, mas nós precisamos buscar a face adorada de Jesus de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. A Bíblia, irmãos, nos ensina a buscar a Deus lá em Isaías 55, versículo 6, dizendo: buscar o Senhor enquanto se pode achar, invocar enquanto, quer dizer que não vai estar sempre essa possibilidade de buscarmos o Senhor. Devemos buscar a Deus, irmãos, enquanto nós temos força, enquanto nós temos saúde, sabendo que o maná está perto, sabendo que a presença de Deus está perto.
Só depende de nós, irmãos, para encontrá-lo. Amém? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas nós precisamos sair do comodismo e buscá-lo de todo o nosso coração. E se você chegou até aqui e ainda não se inscreveu no canal, eis aí uma grande oportunidade de você fazer parte dessa família. Amém? E ser contemplado todos os dias por mensagens genuínas da palavra de Deus, mensagens de edificação para você, para a sua vida, para te auxiliar nos seus estudos, pregações e principalmente aplicar as lições no seu dia a dia, na sua vida. Seja bem-vindo. Quarta lição, só Deus tem a receita do maná. Olha que coisa interessante. Qual era, irmãos, a receita do maná? Quais eram as medidas de preparação do maná? Quais eram os ingredientes que Deus usava para fazer o maná? Só Deus sabia a medida certa e os ingredientes certos. Só Deus tinha, irmãos, a receita completa para fazer o maná. A receita não vinha da terra, vinha do céu. Só Deus tem a receita verdadeira para a alegria. Só Deus tem a receita certa para salvar o homem. Só Deus tem a receita correta para a sua vitória. Não baseie-se na receita dos homens, não se baseie na receita do desespero, do achismo. O livro de receita de Deus é a palavra, e tudo que você fizer na palavra, você estará usando os ingredientes corretos que te levam à presença do Senhor. Amém? Então, abra o livro de receita, que é a Bíblia. Quinta lição, o que te alimenta vem do céu, assim como o maná serviu para alimentar o povo, irmãos, durante 40 anos. Aquilo que te alimenta também vem do céu, vem de Deus. Por isso que Jesus, em Mateus capítulo 4, na tentação do deserto contra o maligno, ele disse que nem só de pão viverá o homem, mas dá para viver de toda a palavra que vem do céu, que sai da boca de Deus para a nossa vida. Não deixe de se abastecer com aquilo que vem do alto, com aquilo que vem de Deus, para que no dia da angústia sua força não seja pequena, mas que ela seja a sua estrutura contra aquilo que está se levantando, ou vá se levantar contra a sua vida. Se alimente de Deus em oração, se alimente de Deus pela palavra, se alimente de Deus se consagrando a sua vida, carregando a cruz e renunciando o mundo e suas paixões. Só assim você vai conseguir atravessar esse deserto. Sexta lição, o maná é para toda família. Olha que coisa linda, irmãos. O versículo 16 diz que Deus deu uma ordem dizendo: cada um de vocês deverá juntar o que for necessário para comer, de acordo com o número de pessoas que houver na família. 2 litros por pessoa, disse Deus. Deus, irmãos, tem um projeto chamado Maná. E esse projeto chamado Maná, ele incluía não só o indivíduo da casa, um indivíduo da casa, mas toda a casa, toda a família. Por quê? Porque os projetos de Deus não param em você. Deus tem planos para a sua família, para a sua vida, inclusive também sua família. Nenhum plano de Deus deixava de fora a família. Se você tem um grande projeto, irmãos, se a tua família não está incluída nesse projeto, rasgue isso agora. Para com essa ideia. Se você vai viajar e nessa viagem tua família não tem direito de ir com você, amém? Você está querendo viver uma vida longe da sua família, rasgue ele agora, porque todo projeto de Deus tem a família inclusa nele. Quando Deus mandou Noé entrar na arca, ele disse: entra tu e a tua família nessa arca. Amém? A arca não era só para Noé. Não adianta levantar uma bandeira de vitória e perder a sua família. Então, inclua a sua família em todos os seus projetos para que Deus assine embaixo. E uma vez Deus assinando embaixo, já era para o inimigo. Sétima lição:
Não vai faltar maná para te sustentar nesse deserto. Fique em paz, fique em Deus. Em Êxodo 16:35 diz: e comeram os filhos de Israel maná durante 40 anos, até entrarem na terra que era habitada. Comer o maná até chegar nos limites de Canaã, irmão. Olha só que coisa linda. Enquanto o povo não chegou em Canaã, o maná não parou de descer. Enquanto Israel peregrinou pelo deserto durante esses 40 anos, acredite nisso, não teve um dia que não fossem para o campo em que o maná não estivesse lá. Deus é fiel? Deus sempre foi fiel. Deus tem maná, palavra, força e provisão para te sustentar o tempo necessário que for nesse deserto. Nesse deserto, você não precisa se alimentar com os pães do maligno, com os pães de mentira. Nesse deserto, você não precisa se alimentar com as palavras dos opositores. Não deixe que a palavra dos inimigos ou do inimigo ou de principados e potestades tenham valor, mais valor do que a palavra de Deus sobre a tua vida. Você tem um Deus que te alimenta no deserto. Extraia da palavra, da presença dele, tudo aquilo que você precisa para estar atravessando essa fase. E depois dessa fase, depois desse processo, vem o propósito. 8ª lição: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. O maná descia, irmãos, uma vez por dia. Sabe por quê? Justamente para o povo, para que o povo entendesse que o amanhã não pertenciam a eles. Não tinha como, irmãos, armazenar o maná de um dia para o outro, a não ser de sexta para sábado, porque sábado era o Shabat, que era o dia do descanso que Deus tinha ordenado ao povo. Tudo isso, irmãos, para que o povo aprendesse uma lição, a lição preciosa. Sabe qual é? Dependência de Deus. Amém? Deus nos dá, irmãos, a força nossa de cada dia. A força que Deus está te dando hoje é para lutar hoje, não é amanhã. Amanhã, a força de hoje já não serve mais, você tem que buscar o Senhor novamente. Amanhã você vai precisar buscar a Deus e entrar de novo na dependência de Deus. Não tem como, irmãos, buscar a Deus hoje para uma semana inteira. Todos os dias precisamos estar na dependência da presença do Todo-Poderoso. Todos os dias precisamos, irmãos, nos fortalecer, ser constante, como diz 1 Coríntios 15:58, é buscar a Deus constantemente todos os dias. Receba o pão nosso para esse dia. 9ª lição: tem um prazo para você buscar o maná. Tem prazo, irmãos. Uma outra lição, irmãos, que eu aprendo com o maná é que ele, irmãos, tinha um prazo limite para buscar ele no campo. Amém? Se dormisse no ponto, a vez passava. O maná não ficava o dia todo esperando as pessoas, não. O versículo 21 diz que todas as manhãs, cada um pegava o que era necessário para comer naquele dia e o sol, o calor do sol, derretia o que ficava no chão. Então, se alguém demorasse, o sol derretia. Ei, tem um prazo. Eu aprendo com isso. Deus não vai ficar nos esperando. Jesus está voltando. Enche a sua lamparina de azeite, porque quando o noivo voltar, ele não vai esperar você se abastecer para depois te levar. Você tem que estar preparado, abastecido. Tem um prazo. Jesus está voltando e a vida está passando. Tem um prazo. O que você tem para fazer para Deus, faça logo, faça imediatamente. Coloca a mão no arado e conserta o teu altar. Não olha para trás. Deus é contigo. 10ª lição: Jesus é o pão vivo que desceu do céu. O maná, irmãos, alimentava o corpo. Amém? Mas Jesus alimenta a alma. O povo comeu do maná, mas morreu no deserto. Mas aquele que se alimenta do pão vivo, que é Jesus, a Bíblia diz que nunca morrerá. Aleluia, a morte não é o fim. O maná tinha que ser buscado. Jesus também precisa ser buscado todos os dias e de todo o coração. Se o povo, irmãos, não se alimentasse do maná ou daquilo que descia do céu, eles morreriam. E tem muita gente morrendo. Sabe por quê? Porque não se alimenta de Jesus, não nutrem
a sua alma com o pão vivo que desceu do céu. Jesus disse, irmãos, em João 6,48 em diante, ele diz assim: eu sou o pão da vida. Os antepassados de vocês no deserto comeram o maná, mas morreram. Aqui está o pão do céu, o pão que desce do céu, e quem comer desse pão nunca morrerá. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, disse Jesus. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. Ou nós se alimentamos de Jesus, que é o pão da vida, ou vamos se alimentar dos pães de mentira do mundo. Como diz lá Provérbios 23:3, não cobiceis os seus manjares gostosos, porque são pães de mentira. Que Deus te abençoe. Se alimente desse pão, se alimente desse pão vivo que desceu do céu. Jesus é o maná do céu para não morrermos de fome, para não pararmos nesse deserto chamado vida, nesse deserto chamado terra, nesse deserto pelo qual estamos peregrinando. E a Bíblia diz que nós somos peregrinos e forasteiros em terras estranhas. Só que nós não estamos desamparados. Tem o pão vivo que desceu do céu. Ele é o alimento para nossa alma, para nossa comunhão com Deus e para nós chegarmos até o final. Deus muito te abençoe. Deixe seu comentário aí. Amo responder o comentário dos meus irmãos e agradeço de coração por cada comentário. Deus é contigo. Deus te abençoe. Compartilhe essa mensagem, não custa nada, com 3 pessoas. Amém? Cada um de nós compartilhando com 3 pessoas, ela tem um alcance muito maior do que teria. Amém? A Bíblia diz: um ou outro ajudou. Então, se você puder me ajudar, glória a Deus. Deus te abençoe.